Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e no vídeo de hoje a gente vai estrear uma nova série de vídeos aqui no canal que vai ser um tour rápido, mas nem tanto, pela minha coleção de livros. Para começar, decidi começar não com os livros de literatura que estão aqui no canto, certo? Mas sim com os livros de arte que estão nessa parede maior. Dá pra ver? Para quem não sabe, eu estudei arquitetura e sempre tive muito interesse em história da arte, desde assim que entrei na faculdade até um pouco antes. E o grosso da minha coleção de livros são os livros de história da arte. Eu adoro livro com imagens, adoro livros bons com imagens, assim, com um bom texto e com boas imagens. Mas também tenho livros só de texto e livros só de imagens, enfim, que eu uso de referência. Não vou falar que eu li todos os livros aqui, porque eu não li, mas eu tento usar todos eles, assim, quando eu estou fazendo minhas pesquisas, quando eu estou estudando algum assunto específico. São leituras que se complementam, nem todos são livros, assim, que você lê do começo ao fim. Enfim, eu queria fazer alguns vídeos específicos, recomendando bibliografia de alguns determinados assuntos, mas era muito trabalho, inclusive para falar dos livros que eu não tenho, e que eu gostaria de ter. E aí decidi fazer de um jeito mais simples, atuo pela coleção de livros. Eu sou bem organizado, tenho uma ordem bem chata nos livros. É uma ordem assim meio geográfica, meio cronológica. Tipo, os artistas estão em ordem cronológica. E meio tá pronto, entendeu? Se eu quiser fazer um guia pelos livros, meio já tá aí, não preciso fazer grandes pesquisas, vou pegando os livros e falando os livros que eu tenho, as histórias dos meus livros, recomendando ou não, as críticas, enfim. Para começar, a gente vai falar dos livros de arte não europeia e, antes de mais nada, um esclarecimento. Por não europeia, eu digo arte que não tem uma matriz europeia. Então, arte da América pré-colombiana, China, Japão, Sudeste Asiático, Egito Antigo, Islão, esse mundo, né? Até a Rússia tá aqui, eu acho. Sim, a Rússia tá aqui. A arte, tipo, brasileira, do barroco, até a arte moderna brasileira, a arquitetura moderna no Brasil, tá pra lá. Sobretudo porque tá dentro de uma narrativa que vai além do Brasil, né? Aqui são narrativas alheias a essa narrativa que tem origem na Europa, né? Vai da Grécia até barroco, modernismo, etc. Antes que venha alguém me criticar dizendo que, nossa, só isso e o resto tudo pra Europa, eu vou falar que sim, é só isso. E não é só por minha culpa, não é que eu não quis ter livros sobre esses assuntos, tanto quanto eu quis ter livros sobre arte europeia, etc. É porque é mais difícil de achar, é mais difícil de ter. A maioria dos livros que eu tenho aqui, eu não comprei no Brasil. Eu tive que mandar importar naquela época em que dava para importar. E assim, eram livros já não tão baratos. Depois que ficou impossível importar qualquer coisa do AB Books, etc., não consegui mais comprar. O que eu tenho, que eu comprei, foi o que eu vi aqui, algumas coisas que eu pedi para amigos trazerem. Enfim, entendo se alguém for fazer a crítica assim, é pouca coisa comparado com o resto, mas aviso que não tem tanta coisa assim, e o que tem é muito difícil de achar, às vezes é muito caro, etc. Espero que daqui uns anos eu tenha bem mais sobre esses assuntos do que eu tenho hoje, mas, como eu disse, é difícil de achar. E o que eu achei que estava num preço razoável, eu comprei. Vamos começar, sem enrolar. Tem um livro aqui que eu deixo no canto, que é um livro de leilões. Eu deixei ele porque ele não estava se encaixando em outro lugar. Nem vou mostrar porque é uma coisa bem específica. Os primeiros que aparecem aqui são livros sobre arte pré-colombiana, né? Tipo, na América Antiga, antes de Colombo, antes da desgraça toda. O primeiro que eu tenho é esse aqui, que é o livro do George Kubler. Ele faz parte da série dos Pelican History of Art. Ele é publicado pela Yale. Eu falei um pouco dessa série no meu outro vídeo sobre a Penguin, vou deixar linkado em algum lugar. É uma série muito boa. Não publicaram todos os títulos que deveriam existir, mas os que tem são normalmente guias super simpáticos sobre a história da arte de uma determinada região do mundo, de uma determinada época. Esse aqui, como eu disse, é sobre a América Antiga. Ele é um guia bem completo. Mas não é tão completo assim, né? Eu tenho ele já tem uns anos, eu não li ele inteiro, mas eu li bastante dele. E ele foca sobretudo no México. Sobretudo no México, ele fala um pouco do Peru, né? Dos Incas, etc.
Mas o foco é o México, sobretudo os maias. Não fala do Brasil, não fala da América do Norte, dos povos indígenas da América do Norte. Isso é um pouco uma crítica que dá para ser feita esse livro. Ele foca um pouco nas artes que, de um ponto de vista europeu, ou um ponto de vista, entre aspas, colonial, né, vistas como as artes de maior prestígio dessas civilizações, né? Sobretudo escultura, pintura, arquitetura. É um livro que está um pouco datado, não vejo muita gente falando bem desse livro, mas eu gosto bastante. O George Kubler é um historiador e tanto. Ele hoje é muito conhecido por um texto teórico dele que se chama Forma do Tempo. Eu tenho, tá no fim da estante. E ele estuda também a América pós-colombiana, né? Tipo, América colonial. E ele tem um livro também muito importante sobre isso, que eu também tenho. A introdução desse livro é ótima, é uma obra-prima, assim, de metodologia de história da arte. E ele tenta um pouco entender a questão de como a gente faz um estudo de história da arte de um povo do qual a gente basicamente não tem nenhuma fonte escrita ou a gente não sabe muito sobre a cultura. Ele faz um pouco uma crítica a estudiosos que parecem que vão fazer uma história da arte, mas na verdade fazem uma história da cultura. Ele quer focar um pouco nos objetos e, enfim, nesse processo acaba sendo um pouco anacrônico, porque a gente não sabe como os maias, como os astecas, como os incas viam a própria arte, se eles entendiam a arte como um fenômeno isolado da cultura, do restante da cultura deles. Mas enfim, é um livro fascinante. Ele não tem fotos coloridas, é um livro com imagens em preto e branco. Essa minha cópia foi usada, então ela está sublinhada em alguns lugares, com marca-texto, eu acho horrível, fico transtornado, mas é isso. E, enfim, a parte da arquitetura é muito boa. Ele tem desenhos ótimos, assim, da arquitetura, etc. Se não me engano, ele foi escrito antes que decodificassem a escrita maia, então não está muito atualizado, mas é uma referência. É uma referência se você quiser ler. Não digo que é um texto introdutório, porque ele é bem difícil, ele é bem minucioso nos diferentes aspectos, etc. Mas é um texto bom. Um texto bem mais acessível, e que é uma série de 3 livrinhos, do qual eu só tenho um, é esse aqui, publicado pela Thames Hudson, que é de arte e arquitetura maia. É um livro bem recente, tem várias edições. Esse daqui é da Mary Ellen Miller e da Megan O'Neill. Enfim, especialistas em maias. Eu li ele até, sei lá, uns 3/4 do livro, aí eu parei de ler e tal, não sei porquê. Mas é bem bom, é bem introdutório, ele não é aquela coisa pesada, e enfim, tem imagens ótimas. Acho que se você for viajar para México, Guatemala, esse livro é muito bom. Tem também um sobre o México Antigo, que é os povos além dos maias, mas fala também dos maias. E tem um também sobre os Andes, que são os povos do Peru. É meio chato, porque o que fala do México, no geral, fala também dos maias, então é um pouco redundante. Esse livro eu comprei novo na Amazon, não tem muito tempo, eu comprei em 2024. E é bem bom, é bem introdutório, recomendo muito, assim. Eu acho que é o melhor livro que tem se você quer começar a ler sobre América Antiga, etc. É de uma série de livros da Thames Hudson que se chama World of Art. Eu tenho vários, e, enfim, são bem introdutórios. Não são textos densos e profundos, mas são bons, são bem simpáticos. Eu tenho também um que eu tenho há muito tempo, que é sobre as cidades perdidas dos maias. É um livro bem mais... Esse é bem mais básico, mas é bem fascinante. Ele não foca tanto na história dos maias, quanto ele foca na redescoberta dos maias pelos europeus, né, no século XIX e no começo do século XX. Tem imagens ótimas, assim, das aquarelas que eram feitas, e tem os desenhos também dos maias, e é bem legalzinho. Eles têm também dos astecas e tem, eu acho que dos incas também, não tenho certeza. Eu tenho um amigo que tem dos astecas, é bem legal. Também é publicado pela Thames Hudson, uma editora importante. Isso é o que eu tenho de América Antiga, só isso, tá? Quero ter mais em breve. Cheguei a comprar um muito bom sobre os maias, mas a estante virtual cancelou o pedido porque eles não acharam o livro no estoque. Acontece isso bastante comigo. Aí nós entramos no mundo da China e do Japão, que é, assim, um dos meus hiperfocos, tenho que admitir. Sou louco por arte chinesa, arte japonesa. Muito difícil de achar livros bons sobre isso. Eu acho meio bizarro que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade nipônica muito forte, mas até onde eu sei não tem nenhum livro
sobre a arte japonesa e um panorama mais amplo da arte japonesa. Acho que tem muitos estudos, mas eles são sobretudo focados no período mais recente da arte japonesa, sobretudo nas gravuras, né, no ukiyo-e. Não tem quase nada sobre a China também, tem pouca gente que estuda isso aqui no Brasil. O que eu tenho, a maioria é em inglês, tem alguma coisa em francês, enfim, alguns em japonês, que eu não leio, mas eu uso o Google Lens para conseguir ler alguma coisa. É isso. Primeiro, na verdade tem em português, mas é a tradução de um texto em inglês, que é de uma série de livros, assim, bem baratos, assim, vocês acham em sebo, são fáceis de achar, que é o livro da arte. Tem em inglês, tem em português e tem em italiano. O meu é em italiano, eu comprei porque estava em ótimo estado, estava muito barato. Esse é um livro que diz no título Arte Chinesa e Japonesa. Ele é do Michael Sullivan, que é um estudioso famoso de pintura chinesa. Mas esse livro, assim, na real, não é um livro de arte geral. Ele é um livro basicamente focado em pintura. E é um livro muito bom. Se você não tem nenhuma noção, ele fala das obras principais, ele fala de obras nem tão conhecidas. Ele é um manual bem simpático. Ele tem os nomes dos artistas na língua, assim. Não que isso sirva pra alguma coisa, mas é bem legal. É incrível que tem em português. Se vocês acharem, comprem. Acho que é bem barato na estante virtual, não custa mais de tipo 20, 30 reais. Tem imagens coloridas, não são grandes coisas, as imagens são meio. Deixam um pouco a desejar, tá? Mas é uma boa introdução. No final, ele tem uns gráficos simpáticos da história. E eu acho que eu recomendo muito, assim, se você quer se introduzir no mundo da arte chinesa, da arte japonesa, é um ótimo lugar para começar. Não é perfeito, não é a coisa mais profunda que existe, mas ele vai te falar dos principais artistas, etc. E assim, é um começo para você quebrar um pouco aquele tabu que as pessoas têm de que toda pintura chinesa é igual, pintura japonesa é tudo igual. É aquela coisa assim de é uma arte milenária e nunca evoluiu. Na verdade, mudou bastante. E, enfim, a pintura chinesa em particular é muito fascinante. Se você for olhar a história, eles tiveram um momento assim no século XIII que é um pouco equivalente ao nosso momento em que a gente abandonou na arte ocidental a vontade de fazer uma representação figurativa verossímil, né, que é, sei lá, o que a gente chama de arte realista, e ocorrendo aqueles experimentos mais modernos que não estavam tão vinculados a representar a realidade, né, a arte abstrata, arte moderna, Picasso, eles tiveram uma coisa meio parecida com isso, muito fascinante, porque estava associada a um pouco um desprezo pela arte representativa, enquanto era uma forma de arte servil, uma forma de arte executada por pessoas de um nível mais baixo, e a tentativa de impor uma tradição aristocrática, uma tradição superior. Então, enfim, muito complexo assim, de resumir, mas é muito fascinante. Eu adoro pintura chinesa, que eu consigo colocar na minha mão para ler, eu leio. Eu já li muita coisa online, que de fato é difícil de conseguir. Mas também recomendo, se você gostar de pintura chinesa, uma playlist no YouTube que tem em inglês de um grande especialista, que é o James Carril, e que ele fala das primeiras épocas da pintura chinesa. São tipo 50 horas de aula. Eu assisti todas. E, enfim, é muito bom. Eu espero que todo mundo vá ter essa paciência, mas se você tiver, assista. Livros bem aleatórios que eu tenho esse de padrões decorativos chineses, do Owen Jones. Eu tenho mais por causa dele do que pela coisa da China, porque nem sei até que ponto isso tem a ver exatamente com a China. Acho que tem, né? Acho que ele pegou dos vasos, etc., das artes decorativas. Mas o Owen Jones é um cara muito importante para a história das artes decorativas no século XIX na Inglaterra. Ou seja, foda-se. Mas enfim, tem. Outro que eu tenho aqui, bem antigo. Esse é um dos primeiros livros de arte que eu tive. Eu, quando era pequeno, adorava a China antiga. Tipo, adorava. O Exército de Terracota, documentários do Discovery Channel. Assisti um monte desses. E fiquei impressionado nesse livro que eu vi no Sebo, que era bem caro na época, assim. A gente tá falando, sei lá, 2007. Minha mãe, coitada, pagou 180 reais nisso. Ela morreu, porque era muito caro. Mas eu me diverti muito com esse livro. Ele é o catálogo de uma exposição que teve na Oca. Tinha
2 volumes ou 2 partes da exposição. Uma era para a história da arte chinesa no geral, e outra era para as coisas que tinham na Cidade Proibida, né? Esse aqui é o da Cidade Proibida, esse aqui é o volume da civilização chinesa, né? Que tem os exércitos de terracota, umas coisas mais antigas. Eu era fissurado nesse livro quando eu era pequeno, mas não é um livro pelo texto, ele não tem assim conhecimento, ele é um catálogo de exposição, tem imagens bonitas e, enfim, tá aqui um pouco pelo valor sentimental, porque é o livro que me fez um pouco me interessar por esse mundo. Eu tenho também um que ficou na casa da minha mãe, que é enorme, que é arte da Ásia distante, Far East Asia, alguma coisa assim. Em inglês, tem faz tempo. É um livro muito bonito, tem uma capa linda, tem inúmeras edições, não é tão difícil de achar, um livro enorme, mas o texto é bem ruim. O texto é aleatório, assim, não dá pra entender do que eles estão falando. Eles não falam de algumas obras muito importantes e falam de coisas assim que não tem nenhuma. É caótico, assim, não recomendo. Mas se você quer ter um livro pra colocar na mesa de café, faz aí uma impressão, tem imagens bonitas. China. Um dos melhores livros para começar a estudar arte chinesa é esse aqui. Ele é da mesma série desse, mas é uma outra capa. É a mesma série de livros. Só muda a capa. É meio que a mesma diagramação, a mesma proposta. Esse aqui é de arte e arquitetura. Também na hora que vai acontecer uma catástrofe, vai cair todos os meus livros ali, mas não. Esse é de arte e arquitetura. Ele é um pouco complicado porque, assim, a ideia de arte e arquitetura dele é pintura, escultura e arquitetura. Essa é uma ideia ocidental. No Ocidente a gente coloca como as artes mais elevadas a pintura, a arquitetura e a escultura, né? As artes visuais, tem literatura, mas música, mas artes visuais a gente coloca pintura, escultura e arquitetura. Mas na China eles não tinham essa percepção. A escultura chinesa, e assim, por mais que a escultura chinesa tenha obras-primas e grandes esculturas, ela nunca foi vista pelos chineses como uma arte elevada como a pintura e como a caligrafia, que aqui não tem. Mesmo a cerâmica chinesa, os famosos vasos Mings e Songs, e Qings e Yuans, e, enfim, os vasos das diferentes dinastias, mesmo sendo uma arte anônima, é uma arte que os chineses sempre valorizaram. Eles colecionam, eles estudam, eles têm... Para eles é uma coisa muito elevada. Mais do que, por exemplo, a escultura. Que, sobretudo na China, a escultura... Para as épocas mais antigas, você tem as esculturas funerárias, você tem os bronzes, etc., mas nos períodos mais recentes é sobretudo a escultura budista, né? Das bodhisattvas, das divindades budistas. E esse livro acaba ficando meio estranho, porque ele fala daquilo que os chineses nem necessariamente entendem como a grande arte deles, e não fala de coisas que eles entendem, né? Caligrafia, por exemplo. Assim, um pedaço de escrita na chinês, para um chinês, é uma coisa que vale mais do que às vezes a estátua de um Buda, enquanto arte. Complexo, né? Mas, isso à parte, é um livro muito simpático. As partes sobre pintura são boas. Um pouco fala do básico, né? Não é muito aprofundado. Foca sobretudo nos períodos mais antigos. E, enfim, legal. As imagens são meio qualquer coisa. A parte de arquitetura, eu vou falar que é muito boa. É do Alexander Soper, que é um grande estudioso de arquitetura e arquitetura chinesa e japonesa. É bem interessante porque ele foca mais nos períodos mais antigos da arquitetura chinesa. Ele não fala quase nada sobre a Cidade Proibida. E é um pouco difícil por isso, porque não sobrou tanta coisa desses períodos mais antigos, né? A arquitetura chinesa, sobretudo, é uma arquitetura de madeira. E é uma coisa que não costuma sobreviver muito bem. Então, muito do texto é baseado nas fontes literárias ou nas coisas que sobreviveram, ou até mesmo nas construções do Japão, que muitos acreditam que são cópias ou derivações das arquiteturas chinesas mais antigas que não sobreviveram, mas no Japão sobreviveram melhor. É um livro muito bom. Eu li quase inteiro esse livro, sublinhei bastante, até desenhei, assim, para entender o que o cara tá falando, porque é difícil. É um texto introdutório e não custa muito caro. Eu comprei esse aqui no Sebo do Messias por uns R$40. Tá bom, né? Enfim, recomendo. Algum tempo depois, a editora que publicou essa versão fez uma atualização e chamou um outro autor para escrever uma nova e mais completa série de livros, que são esses aqui.
É em 3 volumes, eu só tenho o segundo. Mudou o título, não é mais Arte e Arquitetura, é Artes da China. E ela veio com a proposta de tirar um pouco esse preconceito, né, esse conceito europeu de arte, e falar de tudo aquilo que daria para chamar de arte na produção cultural chinesa, né? Então, pintura, arquitetura, escultura, mas também cerâmica. E não falar de caligrafia, mas falar de coisas que estão um pouco fora, né, do que a gente entende por grande arte. Falar das pinturas murais, que quase ninguém que estuda pintura chinesa leva tão a sério, porque os próprios chineses também não levam tão a sério, quanto a pintura em papel, em seda. É um livro muito interessante, um livro muito bonito. As imagens são ótimas, ele é publicado pela Yale, enfim. Um livro estonteante. Porém, o texto é ruim. Esse cara que escreveu era um cara mais especialista em cerâmica, e o texto é sofrido, não é bom. Não dá pra ler, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. Parece que foi mal traduzido de alguma outra língua, mas não foi. Foi uma decepção, porque eu comprei assim, com uma grande expectativa que, enfim, queria comprar os 3 volumes. Cheguei a comprar o primeiro volume, mas nunca chegou. Recebi o reembolso, graças a Deus. É uma decepção, o texto não é bom. E, enfim, por mais que tenha boas imagens e mostre as boas obras, o texto é horrível de ler. Uma pena. Aí temos alguns só de pintura chinesa. Vou mudar a ordem aqui. O que eu tenho, que é o melhor, e é o melhor livro que tem sobre pintura chinesa, é esse aqui, também publicado pela Yale, que é 3.000 anos de pintura chinesa. Não é tão raro, dá pra achar por aí, acho que tem em sebo, se vocês souberem pesquisar nessa virtual, vocês acham. Ele é um livro feito por uma série de estudiosos, um para cada dinastia, um para cada época. Ele é bem histórico, ótimas ilustrações, algumas fora de foco, mas assim, poucas. E ilustra realmente o que é importante. Enfim, isso aqui é lindo, né? Esse aqui é o Koshi. Primavera Jovem. Esse quadro é muito importante. Ótimos textos. Não tem como recomendar o suficiente. É um livro para você ter, se você quer entender alguma coisa sobre pintura chinesa. Essa é a introdução. Que não é uma introdução, é um livro enorme e pesadinho. Recomendo muito, 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 muito. Fala até da pintura chinesa moderna também. Tem umas coisas bem bonitas do século XX. Tem uma introdução ótima. E eu amo esse livro. E eu tenho uma história engraçada com ele, porque eu quis por muito tempo. E eu comprei ele acho que em 2021, na pandemia. E eu comprei no dia que ele foi cadastrado, assim. Eu no site virtual costumo colocar os livros na ordem de cadastro, né? Eu coloco, tipo, categorias que me interessam, tipo, arte, inglês, últimos cadastrados. E vou comprando livro assim. E ele apareceu, assim, na hora que, tipo, era a primeira lista que apareceu. E eu comprei. E aí eu tinha um amigo que também gosta de pintura chinesa, e eu mandei uma mensagem pra ele falando, você não acredita que eu acabei de comprar. Comprei aquele livro que eu sempre quis e tal. Ele falou, eu também comprei. Eu fiquei, como assim? Só que ele comprou em outro site. Tinha também. E assim, a gente comprou no mesmo dia. No fim das contas, o meu foi entregue nele, não. E aí a gente sacou que era tipo o mesmo anúncio em 2 sites diferentes. Um acho que era na Estante Virtual, o outro era no site do Sebo do Messias. No final, só eu fiquei com o livro. Aí ele comprou na Amazon, pagou mais caro e ficou com raiva de mim. Com razão. Ou não, né? Mas enfim. Na época que eu comprei, não achava esse livro, assim, era difícil de achar. É muito bom. Não tenho como recomendar o suficiente. O próximo, eu comprei, eu paguei caro nesse livro. Tava com dinheiro na época, né? Agora não tô mais, né? Mas é um livrinho francês de pintura chinesa. É um livro lindo, ele vem com, sei lá, uma corda pra você abrir ele. Todo cheio de história. E ele tem, tipo, a capa no... Não é uma capa isso aqui, é tipo... Tá vendo? É muito bonito. Ele tem um papel... Ele é todo fresco esse livro. Ele tem um papel duplo, assim. Tipo... Não sei se dá pra ver. Eu não quero machucar o livro, né? Tá vendo? A folha é dobrada e tal. É muito bonito. Eu tô tendo que mostrar assim, porque minha mão não tem força de ficar fazendo os malabarismos todos. Livro bonito. Aqui. Ele não é
Ele tem uma pegada diferente dos outros que eu falei, porque ele não é um livro organizado cronologicamente. Ele é organizado por temas. Então, ele tem capítulos sobre pintura de corte, pintura de mulheres, pintura de, sei lá, históricas, pinturas de paisagem, pinturas de flores. E ele é um pouco... Ele é muito forte nessas áreas que não são a área principal, que é a pintura de paisagem. Na China, diferente da tradição europeia, a paisagem é considerada a forma mais elevada de pintura. Justamente por ser muito abstrata e ter conotações poéticas menos óbvias. E esse livro não é tão forte na pintura de paisagem. É bem, até diria, até que fraquinho assim nisso. Mas ele é muito interessante nessas áreas que foram um pouco ignoradas por outros estudos. Inclusive o que eu tinha mostrado antes, né, o 3.000 anos, é sobretudo pintura de paisagem. Fala das outras pinturas, mas o foco é a grande tradição de pintura de paisagem, desses grandes pintores, etc. E esse livro quebra um pouco o balanço. Eu não li ele ainda, eu não comprei faz muito tempo. O último de arte chinesa que eu tenho é um livro que eu comprei faz algumas semanas. E tenho que agradecer meu amigo Vinícius, que trouxe direto do Japão. Esse é o catálogo da última exposição que teve no Museu Nacional de Tóquio, que não é uma exposição sobre pintura japonesa, é uma exposição sobre pintura chinesa, mas a pintura chinesa que está nas coleções japonesas. Pode parecer aleatório, mas se você conhece da pintura chinesa e japonesa, você sabe que tem uma troca muito forte e tem um ramo da pintura chinesa específica que os chineses nunca valorizaram tanto, e os japoneses valorizaram muito, que é sobretudo essa pintura do final da dinastia Song, que é a pintura Zen, ligada ao que a gente chama de budismo Zen, e que no Japão é levada muito a sério. Na China, a tradição de história da pintura acham que essas pinturas budistas é um pouco, como eu tinha dito antes, uma tradição mais servil de representação da realidade. Não era uma coisa tão elevada quanto uma tradição mais aristocrática, né? Enfim, não dá para explicar a história da pintura chinesa nesse vídeo, né? Não é a propósito, mas para vocês terem uma noção. O livro é lindo, tem coisas maravilhosas. Isso aqui é de 1200, dá para ter uma noção de como a pintura chinesa dessa época é estonteante, né? Parece impressionista. Tem, enfim, obras muito famosas, muito importantes. Queria ter ido na exposição, meu amigo foi, falou que foi linda. Tem esse tríptico maravilhoso, né, do pintor chamado Moqi. Sempre quis ter uma imagem boa desse tríptico e tem nesse livro. Enfim, um livro lindo, maravilhoso. Como eu disse, é um ramo específico, bem específico da pintura chinesa. Enfim, livro lindo. Se vocês forem pro Japão, comprem. Vocês vão gostar. O Japão tem vários catálogos de exposição maravilhosos, são difíceis de achar. Mas enfim. O livro tá em japonês, né? Como eu disse, esse é um desses livros que eu tenho que ler com o Google Lens. Mas dá pra ler, sabe? Não fica bom, não sou a favor da inteligência artificial para leitura de livros, mas dá pro gasto. Bem, fomos até a China, vamos agora pro Japão. Bem, Japão, tá aqui. Andei pensando, acho que não vai dar tempo de fechar tudo, então vamos só até o Japão. Aí eu faço uma segunda parte sobre o resto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Japão. Assim como a China, assim como esse da China, tem também este aqui do Japão. É a mesma série. É a mesma série. Inclusive, a parte de arquitetura dos dois volumes é pelo mesmo cara, que é o Alexander Soper. Mas a capa é diferente, a diagramação é um pouco diferente. Na verdade, a diagramação interna é igual, mas a capa só que muda. É a mesma pegada do outro. O que eu disse sobre o outro se aplica aqui. Eu gosto bastante. É bem interessante porque ele foca pouco nas gravuras, né, no ukiyo-e. Ele foca sobretudo na tradição mais antiga, nas pinturas em monocromo, as pinturas de biombos, as pinturas narrativas. Enfim, é um mundo à parte. E a parte de arquitetura é muito boa. É bem difícil, mas é muito boa. Tem uns desenhos lindos, né, dos templos, etc. É bem explicado, é bem bom. Não é fácil, é um livro um pouco difícil, mas vale muito a pena. Eu tinha comprado esse na EB Books, ele chegou, e por um erro eles mandaram 2. Aí eu dei para um amigo meu, o outro. Legal.
Aí, esse é o único que eu tenho sobre história da arte geral no Japão. Tem outros que existem, mas eu não tenho. Obviamente tem outros que existem, eu não tenho, mas enfim, modo de dizer. Aí tem uns temas mais específicos. Tem algumas séries que foram publicadas em inglês que traçam alguns pontos específicos da arte japonesa que são muito boas. Eu acho que tem as principais são três, né, séries. A Heibonsha Survey of Japanese Art. Heibonsha. Enfim, eu não sei japonês, tá, gente? Tem a Arts of Japan e a Japanese Arts Library. São meio a mesma coisa, assim. São livros japoneses, são traduzidos para o inglês. E são bem simpáticas, são difíceis de achar. As que eu tenho, a maioria eu comprei fora. Mas são boas. Essa aqui eu comprei aqui no Brasil, no sebo. Muito bom esse aqui. Ele é sobre o começo da arquitetura budista no Japão. Que é, assim, é meio o começo da arquitetura japonesa, né? O que tem de mais antigo, né? Que chegou até nós. E até mesmo da chinesa. Apesar da arquitetura chinesa ser mais antiga, o que chegou da China é mais ou menos contemporâneo ao que chegou de mais antigo do Japão. É meio engraçado, mas mostra um pouco a diferença da cultura, né? E, enfim, a China teve uma revolução cultural, teve uma série de transtornos. Tá? O Japão é um país que, apesar de ser muito... Não vou dizer que é uma história pacífica, mas assim... As coisas sobreviveram um pouco melhor lá do que na China. Esse livro é muito bom mesmo. Ele tem o texto do professor Suzuki, né, que fala sobre a arquitetura budista, que é muito bom, é um dos principais templos, sabe, os templos de Nara, enfim, Kyoto, esses templos mais famosos. Mas ele tem uma introdução de duas especialistas, né, na arquitetura chinesa e japonesa, que é a Mary Neighbor, tipo, vizinho, Parent, nome engraçado, né, Mary Neighbor Parent, e a Nancy Schatzman Steinhardt. São bem importantes. Essa última, se não me engano, fez um livro muito bom sobre a arquitetura chinesa, que eu não tenho. E elas duas traduziram o livro e fizeram uma introdução para quem não tem nada, para quem não sabe nada sobre a arquitetura chinesa e japonesa, né? Como é que funciona, a madeira, os nomes das diferentes partes da estrutura, que é, assim, muito bom, muito didático. Você consegue entender tudo. Já li várias vezes e muito bom. É um texto, se você tiver interesse em saber como funciona a arquitetura chinesa barra japonesa, esse texto introdutório é o que eu te recomendo. Já vem sebo, é um pouco caro, né? Porque sebos aqui no Brasil colocam o preço que eles querem, mas dá pra achar. Eu acho que tem biblioteca da USP, biblioteca online também deve ter. Dá pra ir atrás. Aí tem um outro também dessas séries, né, que eu falei que essa aqui é a Arts of Japan, que é dos pergaminhos de pintura histórica, né, que são pergaminhos mais do século X, XI, XII, XIII, tipo, o que a gente chama de Japão medieval, né, período Heian, Kamakura, sobretudo Kamakura, menos o Heian, e são rolos de pergaminho pintados que tentam ilustrar uma história literária, né? Uma história mítica. Tem vários desses. O mais antigo é uma ilustração do Tale of Genji, que é uma das obras-primas da literatura japonesa. Tenho aqui a tradução em inglês. Tal. Mas tem vários outros, tem vários temas, tem alguns que são muito misteriosos, tem alguns que são sobre o inferno, tem alguns que são sobre animais, caricaturas de animais, tem alguns que são sobre fantasmas. São uma obra de arte à parte, né? Essas ilustrações de história. Esse livro não é muito bonito, tem muitas imagens em preto e branco, eu só acho uma bonita aqui para mostrar. Mas é uma boa introdução ao assunto, ele tem a lista de todos os principais que existem, que chegaram até nós. Não chegaram muitos até nós, muitos se perderam. Enfim, aqui dá para entender do que se trata, né? São esses rolos de pergaminho, de papel, né, na verdade, né, pergaminho, e que ilustram uma história. Eles são lindos, lindos. E
Enfim. Um livro simpático, sobre um tema bem específico. E eu adoro as representações de fogo deles. Se você gosta de mangá, isso aqui é o ancestral do mangá. E isso aqui é uma coisa especificamente japonesa. A China não tem, como eu disse, eles estão mais preocupados em pintura de paisagem, em pinturas mais abstratas. Eles não têm, eles até têm, mas eles não têm tanto apreço pela tradição de pintura ilustrativa. Enquanto que o Japão se desenvolveu muito nisso. E assim, se você compara as primeiras... É uma coisa que veio da China, né? Mas se você compara as primeiras pinturas desse tipo chinesas com essas japonesas que vieram depois, os japoneses realmente se divertiram muito mais com aquilo. Eles conseguem representar as pessoas em movimento, conseguem representar fogo, representar uma história, e é meio uma coisa da arte japonesa, assim, essa coisa de representar a história, que, enfim, eles têm mangá, né, que é uma forma de arte viva até hoje, e que, enfim, essa aqui é a origem. O nome em japonês disso é Yamato-e, e, enfim, é isso. Aí tem um outro também dessas sériezinhas. Esse não tem a cobertura. Tem uma cobertura, né? A Dust Jacket. Esses daqui que eu não tenho. Esse aqui é sobre a pintura que eles chamam de tinta, né? Pintura em nanquim. Que já não tem nada a ver com essa pintura histórica. É uma pintura ligada ao budismo. Enfim, é uma tradição muito interessante. Ela é um pouco... Quando eu falei dessa pintura chinesa, né, a pintura da dinastia Song, essa pintura budista, a pintura japonesa é a continuação disso. Muitas dessas pinturas chinesas foram do Japão no século 13, 14 até o 15. Acho que 14 e 15, né? E no Japão elas começaram a incentivar uma série de pintores japoneses a emular esses pintores chineses. E, enfim, são pinturas muito bonitas. Vou mostrar uma aqui que é bem emblemática do que é esse tipo de pintura. É uma coisa meio assim. Vem. Tem uma mais famosa que eu vou achar e... Aqui. Nossa, achei. Essa aqui é uma das mais emblemáticas. É de um pintor chamado Sechu. Enfim, um assunto à parte, né? Difícil de explicar esse assunto, porque esses pintores às vezes variavam o estilo, né, da pintura. Mas é isso, né? Pintura japonesa em tinta dos séculos 14 a 15. Tenho também um livrinho sobre arquitetura tradicional japonesa, que é dessa série também. É um livro bonito, tem imagens muito bonitas das casas tradicionais, assim, do final do século XIX, no século XX, mas o texto não é muito bom. Eu li e enfim, não tirei muita coisa dessa leitura, achei meio aleatório. Não me esclareceu muito sobre esse tema. Esses outros que eu falei, esses 4 que eu falei do Japão, todos que eu falei do Japão até agora eu li e são bons. Aí tem um em japonês, que também é um catálogo de exposição, né, que teve no Museu Nacional de Tóquio. Esse livro é lindo, assim, é lindo pra caralho. Enfim, essa é a época dos grandes biombos, né? Daqueles grandes biombos decorativos, de castelos, etc. Tem também coisas como as armaduras, né? Mas o foco desse livro são as pinturas em biombo. É o período Momoyama, é onde nasce com tudo essa arte japonesa mais colorida, mais decorativa, e que teve muita repercussão no ukiyo-e, né? Enfim, não teve tanta repercussão na Europa porque são coisas que saíram menos do Japão, são menos divulgáveis. Mas chegou bastante na Europa, assim. O arquiteto, o Frank Lloyd Wright, colecionava esses biombos. Esses são os mais famosos que estão no Japão e que ficaram no Japão. Tem um que é maravilhoso, que é esse aqui do Hasegawa Tohaku. Eu não sei como fala os nomes em japonês, tá, gente? Sejam lenientes comigo. Esse aqui é maravilhoso também. É um livro que eu tenho pelas imagens, porque eu não sei o japonês e só consegui ler com o Google Lens. Mas os outros, principalmente esse aqui, falam bastante
das obras que estão nesse livro. Então, é meio que, como eu disse, um livro que complementa o outro. Livro lindo, livro lindo. Enfim. Muitos livros muito bonitos. Esse livro tem uma história engraçada, porque eu comprei ele lá fora e pedi para uma amiga trazer. Uma amiga que foi para Nova York. Mandei pro endereço do marido dela. E eu disse que era um livro leve, porque, na verdade, eu tinha comprado outro livro dessa série aqui. Esses menorzinhos. Só que o vendedor, eu acho que se confundiu e pegou um livro que tem o mesmo título. E mandou. Aí minha amiga só me mandou uma mensagem assim, tipo... Esse livro chegou, ele é bem pesado. Eu falei, nossa, Roberta, tipo... Não é um livro tão pesado assim, é um livro leve. Aí ela falou, não, é bem pesado. Aí, tá. Eu falei, nossa, ela tá fazendo um drama. Porque o livro, eu achava que era desse tamanho, era tipo um livro levinho. Aí ela chegou, ela trabalhava comigo na época, com o catatal, e eu falei, o que é isso? Ela falou, seu livro. Eu falei, não, veio o livro errado. E eu fiquei em choque, porque era um livro muito mais bonito que o livro que eu tinha comprado. E eu paguei muito barato, e esse livro é bem mais caro. Enfim, fiquei muito feliz. Pra terminar esse vídeo aqui, enfim, eu não tô calculando bem a duração dos meus vídeos no YouTube. Eu tô me empolgando e as coisas estão ficando enormes. É esse livrinho da Tasha sobre o Hiroshige, acho que assim fala. É simpático, né? Não tem nada de muito especial. Eu não sei porque eles fizeram um livro só sobre o Hiroshige, dessa série, né, que é mais baratinho. Eles não fizeram do Hokusai, que é o mais famoso. Mas enfim, o livro tá aí, né? Não tenho não tenho grande afeto por esse livro. Eu li ele quando eu era bem mais jovem, eu tenho faz tempo. É um livro simpático, mas esses livros da Taschen, assim, básicos, não são tão bons. Alguns são bem ruins até. Alguns são bons. E pra terminar, eu esqueci, eu tenho um outro de pintura japonesa, de gravura japonesa, que não cabe na estante, né? Então ele fica fora. Que é este aqui, em português. Finalmente um livro em português. Obras-primas da gravura japonesa. Um livro bem bonito. Eu ganhei de uma amiga. Enfim, valor emocional também, mas é um livro bonito também. É lindo, né? Eu gosto muito desses mais recentes, são muito coloridos. No geral, eles não são tão amados pela história da arte como os mais antigos, que, enfim, não são tão apelativos, não são tão deslumbrantes. Esses aqui são de um cara que eu não lembro o nome, é um nome bem memorável, mas eu sempre esqueço. E ele tem uma série, Yoshitoshi, ele tem uma série também de gravuras sobre crimes e pessoas sendo assassinadas de modos muito violentos, que é bem legal. Enfim, esse é um campo, as gravuras é um campo que eu tenho pouco livro, e uma hora eu vou ter mais. Bem, essa é a primeira parte. Próximo vídeo a gente termina aqui. A gente vai falar da Índia, Sudeste Asiático, Egito e Islã e um pouquinho da Rússia. É isso. Espero que alguém tenha gostado desse vídeo e se divertido.